Pois é, pessoal, chegou a hora de falarmos de Doreen Massey, né? Essa geógrafa britânica que se tornou assim central para o pensamento geográfico, na medida em que buscou associar a geografia às correntes feministas. Eu sei, pessoal, que esse eixo é muito mais central no pensamento da Doreen, e isso geralmente é o motivo pelo qual ela é muito lembrada, mas hoje pelo menos não diretamente, mas vocês verão que já há implicações nessa discussão. Eu gostaria de trabalhar um pedaço do seu pensamento que, na verdade, não diz diretamente a sua relação com o feminismo, mas a categoria geográfica de lugar, né? A categoria de lugar, mais detidamente a respeito de um livro, né, chamado For Space, ou Pelo Espaço, como foi traduzido no Brasil, que é uma publicação aí de 2005. Bom, então, por que, né, falar da Doreen? Acredito que por motivos relevantes. Vejam só, geralmente no Brasil a gente não costuma discutir aí grande parte das publicações geográficas internacionais, né? Os estudantes de geografia estudam alguns autores consagrados, é claro, como David Harvey ou como Neil Smith, partem de outros autores clássicos, é claro, Ratzel, Lablache, né? Só que a gente não é tão conectado com alguns geógrafos, né, do campo da cultura, como, por exemplo, eu diria que é a Doreen, né, que fazem um trabalho importante e que têm contribuições para a geografia. Então, acredito que esse é um primeiro aspecto, né, ter um contato mais amplo com outras bibliografias internacionais. Isso já justifica, em grande parte, o nosso esforço de análise, mas vejam só, não é apenas por isso, né? Na verdade, esse vídeo é um vídeo onde, se por um lado eu vou falar da Doreen e vou ver o que ela tem de contribuições no sentido da sua categoria de lugar, por outro, eu quero, a partir dessa pensadora, com todo respeito, é claro, indicar uma crise na geografia, certo? Partindo do seu conceito de espaço, mas não necessariamente do seu conceito de lugar, mas não necessariamente por conta do modo como o lugar é colocado, mas o modo como o outro é colocado em relação ao lugar. E vocês verão, acredito que ao final do vídeo, o diagnóstico indica justamente isso, que a gente vive um contexto de uma crise geográfica, dada nos limites, eu diria, de uma geografia que busca muito bem delimitar epistemologicamente o conjunto das suas categorias espaciais, mas que não se atenta às outras questões que envolvem principalmente o sujeito. Isso é um problema. Eu acredito que o Cláudio Rafestin apontou isso de maneira interessante no seu livro, Por uma Geografia do Poder, onde, de certa forma, o sujeito é de fato recuperado, no sentido que ele traz o Michel Foucault para o debate, mas eu diria o seguinte: os geógrafos costumam se preocupar pouco com questões que não são eminentemente espaciais, e eu acho isso um grande problema. E por quê? Porque, vejam só, quando nós delimitamos, definimos que o objeto da geografia é o espaço geográfico, nós temos que ter por noção que o espaço geográfico ele é uma relação. Ele se dá por via de uma relação social, uma relação entre o homem, né, com o espaço que ele ocupa. Não vou nem entrar nas delimitações epistemológicas sobre o que é esse espaço, ou se nós chamaríamos isso de natureza, ou se nós chamaríamos isso de meio. Independente da categoria que você utilizar, vai ser uma relação entre o sujeito, o homem, com o meio, ou a natureza, ou o espaço, ou a maneira como se quiser delimitar. E nessa questão de conteúdo geográfico, geralmente o que se aponta com grande precisão são delimitações epistemológicas das categorias espaciais, que são, por exemplo, as categorias de lugar, de paisagem, de espaço geográfico propriamente dito, mas unicamente na sua dimensão imediatamente espacial. Isso é um problema na medida em que, se nós não tomarmos essa relação pelo modo como ela se liga à constituição dos sujeitos, nós corremos o risco de analisar parcialmente o fenômeno geográfico. Isso indica, antes de tudo, que a geografia precisa se preocupar, em grande medida, com as discussões que estão longe de serem imediatamente espaciais. Como, por exemplo, como tentarei construir aqui nessa discussão, a questão que envolve o conceito de outro.
não é? Quer dizer, um conceito que será construído pela filosofia e pela psicanálise. Ou seja, o que sustenta os fenômenos espaciais é a relação desses fenômenos espaciais de maneira ampla com os seus fenômenos sociais que indicam uma discussão sobre as formas como as relações dos sujeitos se constituem em sociedade. O geógrafo, então, para estar preparado para uma análise séria, não basta que ele domine apenas o conteúdo imediatamente espacial. Ele precisa de uma base epistemológica que seja suficiente para identificar o que é o sujeito, o que é o outro, o que é consciente, o que é inconsciente. E, claro, toda sorte de fenômenos econômicos, enfim, é preciso que a filosofia volte para a jogada. Não tem jeito. Mas é preciso que a filosofia volte para a jogada com toda a sua potencialidade, não só de discussão a respeito de teoria e método, mas discussão de categorias e conceitos da nossa análise. Muito bem. Então, a partir disso, que eu vou buscar, assim, elaborar a ideia da Dory, e a partir disso, contrapor uma contradição, ou talvez não necessariamente uma contradição, mas uma limitação que eu encontro na maneira como ela constrói o conceito de lugar. É claro que esse debate é mais amplo, a gente poderia pegar o livro e destrinchar, né, de maneira que eu quero fazer uma discussão aqui no nível de paralelos, de indicações, mais do que de uma leitura estrutural, não é mesmo? Muito bem, então, como a Doren, nesse livro, né, For Space, ela vai definir a noção de lugar. Então, ele vai dizer que o lugar é o palco do encontro. Aqui já há uma certa, vamos dizer, um desconforto com essa ideia de palco, né? Na medida em que a ideia de palco reconstitui uma posição secundária para a noção de espaço, né? Isso é muito criticado nas abordagens geográficas, mas tudo bem, palco do encontro. Mas encontro com quem? Encontro com o outro. E aqui a grande questão será como a Doran vai definir esse outro a partir da noção de lugar. Então vejam bem, Doran, a Massey, né, parte do princípio de que o mundo é composto por inúmeras trajetórias. História de pessoas, objetos, ideias, capitais. O lugar é o ponto geográfico onde essas trajetórias, muitas vezes distintas e desconhecidas entre si, se encontram fisicamente. Mas vejam bem, aqui é uma questão preliminar importante, é o modo como a geografia inglesa, britânica, ela em grande parte se convencionou a partir de dois eixos que eu acho importantes, né? Tanto de um lado uma geografia econômica, de base marxista, né? Quanto de outro lado uma geografia cultural. O Rogério Reisbaert mesmo vai apontar que isso vem do fato de que talvez, e o Rogério Reisbaert vai colocar que, bom, se para a geografia cultural, ou para a geografia inglesa de maneira geral, o conceito central, a categoria central de análise é o lugar, para a geografia brasileira, a categoria central seria o território. E ele aponta, de uma maneira que eu acho interessante, o fato de que, dado o fato de que o território inglês, de certa forma, constitui uma certa harmonia em sua ocupação, que já é uma ocupação milenar, o território brasileiro ainda está em vias de uma certa busca de uma democratização de acesso ao território, onde as bases de conflito são muito maiores do que quando nós analisamos a geografia inglesa. Daí a tendência inglesa, em grande parte, a fazer discussões do ponto de vista cultural e a brasileira, em grande parte, a colocar o território como centro. Vamos lembrar que no finalzinho da sua vida, o professor Milton Santos defendeu a ideia de que o objeto da geografia seria a categoria de território usado. Não é? Então, não é brincadeira, né? A gente levou muito a sério a questão do território no Brasil, o que mostra também como as epistemologias do Norte e do Sul revelam contextos históricos geográficos muito específicos, não é? Quer dizer, a geografia inglesa está mais preocupada com questões culturais, porque faz parte do seu contexto de formação, enquanto a geografia brasileira é preocupada com questões do território, também do contexto da sua formação. Ou seja, a geografia em cada lugar surge para responder a certas necessidades. De modo que a geografia ela é muito particularizada enquanto campo do conhecimento, em limites muito nacionais, e até em outros tipos de limites, certo? Muito bem. Então, a Dory Massey vai defender a ideia de que esse lugar não é uma mistura homogênea,
O contato com o outro para Massey não significa que essas trajetórias se infundem em uma única identidade. Ou seja, a Doreen, é claro, ela está numa discussão que vai ser sobre a globalização. E claro, a gente, quando pensa em globalização, está no contexto de uma discussão que vê o processo de globalização como um processo homogeneizador, né? Se produz uma homogeneidade social, né? Uma homogeneização que está na base dos costumes ou da maneira como os indivíduos vão se portar e até mesmo da cultura, né? Nesse ponto, alguns autores até definiriam que há uma crise cultural, na medida em que a cultura vem sendo substituída pelo entretenimento, né? Se conformando de uma outra maneira. Então, essa discussão, né, de que no lugar não se forma uma identidade única, mas muitas vezes contraditória, é central para entender como a globalização, em grande parte, tem produzido processos pelos quais a gente não tem criação necessariamente de identidades, mas de contato com uma diferença, com uma alteridade, que é o outro. E esse outro, essa alteridade, compõe, portanto, uma massa que não é homogênea, mas é heterogênea, e que evidencia não só diferenças sociais, mas desigualdades sociais que estão na base de alguns conflitos importantes, certo? Então, pelo contrário, o lugar é onde a diferença é vivida, onde o outro, a pessoa de outra classe, de outra cultura, com outra história se faz presente. Bom, até aqui, pessoal, o que a gente tem é uma análise clássica, né, sobre o que é o processo de ocupação. Só que a grande questão é como a Doreen está tentando reconstituir essa análise a partir de um fenômeno espacial. E principalmente a partir da categoria de lugar, ou seja, ela está, de certa forma, descentralizando um pouco uma discussão que geralmente nós tomamos pela noção de que o lugar é aquilo pelo qual nós temos a produção de uma identidade. Né? A gente sempre trabalha isso, inclusive com os nossos alunos. O lugar é o espaço dos afetos, é a maneira como cada sujeito irá se identificar com o espaço que está ocupando. Então, tem uma carga afetiva, tem uma carga emocional, tem uma carga de ligação, vamos dizer, simbólica com aquele espaço. E a Doreen está dizendo, bom, o lugar, ele não é só o espaço da identidade, mas também, de certa maneira, o espaço da desidentificação. Na medida em que a desidentificação ocorre pela multiplicidade de alteridades que vão entrar em contato. Então, a alteridade do outro, em grande parte, é responsável por cultivar esse espaço heterogêneo, esse espaço onde as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de criar uma identidade única, mas é uma identidade múltipla, né? Então, o lugar é onde a diferença é vivida, onde o outro, a pessoa de outra classe, cultura, história, se faz presente. O outro está dentro de casa, ela diz, né? Em vez de pensar o outro como algo distante, que está lá fora, uma alteridade, a visão de Massa se coloca o outro como um constituinte do próprio lugar. Faz parte da ideia de constituição do lugar a figura do outro. A identidade do lugar não é uma essência interna, portanto, mas sim construída justamente por esse encontro com a alteridade. Ou seja, não há uma essência interna que diria o que é lugar, ou seja, não há um nível de abstração onde eu possa identificar o que é lugar a partir de certas características, mas a construção dessa relação com o lugar se dá por via da alteridade, desses choques, né? Dessas questões que vão entrando em conflito, não é? Muito bem, exemplo, o mercado municipal é um lugar por excelência. Nele se encontra o agricultor familiar do interior, o comerciante de origem estrangeira, o turista, o morador do bairro, o chefe de cozinha renomado. Cada um carrega a sua própria trajetória. E o mercado é o espaço do contato e da interação pacífico-conflituosa entre esses diferentes outros. Então é isso. A gente tem um contato entre essas alteridades. E aí entra um termo importante, né? A ideia de multiplicidade. Então, a multiplicidade é condição fundamental do lugar. E a Doreen dirá, esta é a consequência direta do ponto anterior. Se o lugar é encontro de trajetórias, ele é, por definição, múltiplo. Não é único, não é unidimensional. Não existe uma única identidade, mas sim identidades coexistentes. Múltiplas histórias, não é? Então, o mesmo lugar contém inúmeras histórias que são contadas e vividas simultaneamente. A história oficial de uma cidade convive com a história de seus imigrantes, dos seus moradores de rua, dos seus artistas de periferia. Bom, aqui a Doreen também está fazendo uma certa discussão sobre um conflito que envolve a identidade. Não é? Se um lugar é marcado pela alteridade, qual a maneira pela qual a gente pode contar a história de um lugar? Existem múltiplas maneiras.
né? Então, de modo que a história oficial nem sempre revela a história real. Então, vejam bem, quando a gente pega a cidade de São Paulo, por exemplo, esse lugar ele vincula uma história muito forte. E isso a gente vê pela maneira como a paisagem é esteticamente produzida na cidade, que é uma história dos heróis bandeirantes, entre aspas, né? Então a gente vê lá na frente do Ibirapuera, né? A estátua gigantesca dos bandeirantes, né, carregando com seus escravizados, carregando os barcos. A gente tem o Anhanguera, a gente tem os nomes, né, o Borba Gato. Então, a gente tem a construção histórica da cidade de São Paulo como, enquanto lugar para uma identidade que é dada como identidade oficial. Né? Isso até tem ligações com Lefebvre na ideia de concebido, percebido e vivido, não é mesmo? Mas a Doreen está partindo simplesmente do conceito de lugar para identificar o modo como nós temos ali um conflito entre identidades. Não há uma identidade única. A noção de lugar depende dessa alteridade, portanto, e a história oficial, para ser contada da maneira mais justa, talvez devesse levar em consideração as contradições entre essas identidades. Ou seja, não há uma maneira de contar uma história oficial. Toda maneira de contar uma história oficial será uma história parcial, uma história produzida, e não uma história daquele espaço, do lugar como ele foi criado a partir da multiplicidade, certo? Então, a Doreen continua, né? Multiplicidade, múltiplas velocidades, experiências. Diferentes pessoas vivenciam o mesmo lugar de maneiras completamente diferentes. O lugar de um homem de negócios que passa correndo por uma avenida não é o mesmo lugar do entregador de aplicativo que espera por um pedido, que por sua vez não é o mesmo lugar da criança que brinca na calçada. São múltiplas realidades sobrepostas no mesmo ponto geográfico. Ora, a gente pode perceber aqui, talvez, uma aproximação com a fenomenologia, não é? Quer dizer, a ideia de que o objeto, que seria o lugar, ele é percebido a partir da dimensionalidade diferencial entre os sujeitos que observam. O objeto pode ser observado de diferentes maneiras, e cada maneira de observá-lo revela uma experiência de relação com o objeto, né? Tal como a fenomenologia irá propor. Inclusive, a Dorian é uma grande crítica das correntes estruturalistas, não é mesmo? Então, a fenomenologia aí, quem sabe, se encaixa de maneira interessante. E vem uma tradição que eu diria que é muito parecida com aquelas tradições que a gente viu, por exemplo, com o geógrafo chinês e Futuan, né? A ideia da constituição de uma certa percepção de um espaço que ele vai ser percebido a partir de certas emoções, de certos fatores psicológicos, não é? Então, eu diria que se aproximam essas correntes enquanto geografias culturais. Conflito e negociação. Essa multiplicidade não é necessariamente harmoniosa. O encontro com o outro pode gerar conflitos, tensões e disputas sobre o significado e uso daquele espaço. Para a massa, isso é inerente ao lugar. A política do lugar é justamente a negociação constante entre essas diferentes trajetórias e poderes. Então, vejam só, quando a gente pensa, então, a ideia de lugar, a gente está observando um conflito. Essa multiplicidade de identidades não é apenas a revelação de uma diferença, mas a produção de uma desigualdade. Não é? Quer dizer, diferença seria algo necessariamente intrínseco à realidade social. A desigualdade não, ela é produzida politicamente. Então, não se trata só do reconhecimento de alteridades que se revelam enquanto diferenças, mas do reconhecimento de desigualdades que se produzem enquanto fenômenos políticos. Então, conceber o lugar nesse sentido permite à geografia uma possibilidade de espacializar o fenômeno da percepção espacial por via da categoria de lugar, enquanto construção de narrativas, enquanto disputa por espaços, enquanto luta por identidades, por reconhecimento. E aí, eu diria fortemente, se embasa a questão do feminismo na Dorn, né? Você tem também a questão intrínseca colocada aí, que é a questão das mulheres. Não é? Como as mulheres como a questão de gênero oferece um recorte para se pensar esse espaço, na medida em que a identidade do gênero também revela uma experiência diferencial com a cidade. De maneira que a identidade de uma cidade para um homem, enquanto muitos espaços se revelam como harmoniosos, ou espaços da convivência, espaços do lazer, para mulheres isso se revela enquanto espaços de conflito, espaços de
tensão. Uma rua vazia, para um homem num determinado horário, é percebido, identificado de uma determinada maneira e para uma mulher por outra. Né? E isso tem uma base importante, porque isso implica como a geografia pode intervir via as políticas espaciais no reconhecimento dessas formas de identidade, no mapeamento dessas zonas de tensão, na escuta da maneira como cada grupo percebe a construção social dos seus espaços, e, claro, por via das ocupações. O espaço, de certa forma, como convite a uma ocupação dessas vozes, como convite à produção dessas identidades, como um espaço de disputa política, onde a identidade pode se fazer revelar por via justamente do conflito, né, que pode ser apresentado diferentes narrativas. E a narrativa a respeito do lugar importa, enquanto narrativa que vai construir políticas públicas, por exemplo, certo? Então, conflito e negociação, essa multiplicidade não é harmoniosa, o outro não é só o diferente, mas também o desigual, aquele que também não está apenas em diferença, mas em conflito, a figura do imigrante, por exemplo. Né? Então, exemplo, pense em uma praça que recebe uma grande manifestação política. E aí a gente tem várias trajetórias para compreender essa manifestação. Primeiro, os manifestantes que veem a praça como espaço de luta e reivindicação. Trajetória 2, o lojista em frente que vê a praça como um espaço de comércio e teme que a manifestação atrapalhe suas vendas. Trajetória 3, o morador de rua que dorme na praça e para quem aquele espaço é seu lar. Trajetória 4, o poder político que vê a praça como um espaço a ser ordenado e controlado. A praça, naquele momento, é a coexistência dessas quatro e muitas outras trajetórias. Ela é a materialização desse contato com o outro e dessa multiplicidade de significados e interesses. Vejam, então, quando a gente reconhece as diferentes visões a respeito que nós temos do espaço, nós podemos entender como diferentes narrativas são construídas acerca da sua ocupação. Os manifestantes têm uma visão, o lojista tem outro, o morador de rua tem outro, o poder público tem outro. E essa disputa de narrativas é aquilo que dialeticamente, por via das contradições internas dessas narrativas, produz o lugar. Então, o que é a identidade do lugar? A identidade é uma soma, não soma, viu? Na verdade, é uma contradição no interior da multiplicidade. Não é uma soma. Né? Não se soma essas identidades, mas é necessariamente uma contradição. O lugar é palco, para utilizar o termo que ela usa, de disputas, certo? O palco de disputas. Aonde, então, qual que é a verdadeira identidade do lugar nesse sentido? É o conflito. É o conflito, certo? Então, a verdadeira identidade do lugar é justamente isso, é o modo como ele se dá de maneira conflituosa, de maneira a demonstrar que não há história oficial, de maneira a demonstrar que a luta política é um dos principais definidores da identidade desse lugar, de maneira a mostrar que há divergências de visão de mundo, que, em último caso, implica, quando um grupo se sobrepõe a outro, destruição de narrativas, destruição de identidades, certo? Bom, até aqui a ideia da Doreen, né? Que eu acredito que é muito interessante. Eu acredito que tem oportunidades analíticas que nos permite ultrapassagens, né? E que eu acho que vale a pena como horizonte teórico de investigação. Mas, somando toda essa argumentação da Doreen, que é interessante, agora entra o papel da crítica, né? Que é o que eu proponho o tempo todo nesse canal. Né? A gente não está aqui para ficar fazendo aulinha esquemática do pensamento desses autores. Eu acredito que se esse canal não produzir ativamente um pensamento, ele perde seu sentido. E esse pensamento vem das minhas leituras, é claro, e eu ofereço para vocês, de maneira a vocês criticarem meu pensamento também, o que nem sempre ocorre, mas que quando ocorre, ocorre de maneira excelente. Mas a crítica que eu proponho aqui, e quando eu li a Doreen, né, eu comecei a ficar com mal-estar, né, que é justamente o conceito de outro. Se fala muito de outro, né, a respeito do outro nessa obra. O outro, mas geralmente esse outro é colocar nos limites da alteridade. O outro é aquilo que é diferente do eu mesmo, certo? É aquilo que me ultrapassa, é a alteridade que desequilibra, a alteridade do outro. Né? Mas a grande questão, eu diria, não é necessariamente um problema interpretativo, mas eu diria, o que é esse outro? Ele é só alteridade?
ele é só o negativo. Isso até pode ser colocado nesse sentido, e não estaria errado, e nisso a Dore, em grande parte, estaria em conversa com grande parte da tradição filosófica, até a respeito da qual eu vou trabalhar aqui. Só que eu acho que a geografia, e isso não é só Dore, os geógrafos e as geógrafas em geral, tem um limite até onde eles podem discutir essas questões. Então, e eu acho que isso, em grande parte, produz uma certa geografia superficial. Então, assim, eu acho muito interessante o pensamento da Doreen, mas eu diria, falta aprofundamento. Mas não só no pensamento da Doreen. A história do pensamento geográfico é uma história marcada por uma dificuldade de aprofundamentos. Muitas vezes por uma superficialidade marcante. E eu diria que mesmo a geografia crítica, esse é meu diagnóstico, sofre recorrentemente com essa perspectiva, onde as questões são trabalhadas, muitas vezes, de maneira simplificada, ou se utilizando de conceitos sem tentar entender a verdadeira dimensão profunda da sua implicação. E alguns até diriam: olha, isso não é papel do geógrafo. Eu digo o contrário, isso é papel do geógrafo, porque sem isso nós não entendemos o fenômeno espacial. Então vejam bem, a minha crítica vai partir agora de dois pensadores, né? Que talvez, eu não sei se eu darei conta nesse vídeo, mas eu tentarei, né? Como vocês sabem, aqui é bem ensaístico a maneira como isso é produzido. Mas é o Byung-Chul Han, de um lado, e o Lacan, na psicanálise, de outro. Tentarei ser sintético para que a gente possa avançar nessa discussão, mas vejam bem, a minha grande questão é: as implicações a respeito do que é o outro estão mal colocadas, né? As implicações, a definição não. A definição até é correta. A gente pode dizer que o outro se constitui enquanto uma figura de alteridade. Agora, quando a gente coloca dessa forma, o que implica essa alteridade? E aí, por que eu sinto esse mal-estar durante a obra? Porque eu digo, bom, a ideia de outro é uma ideia filosófica e psicanalítica extremamente complexa. Extremamente. E quando a gente coloca nos limites só de ficar falando do outro, sem entender as dimensões, as relações sociais que implicam esse outro, né, e o modo como isso vai operar na lógica neoliberal, acaba virando, de certa forma, problemático. Então, vou partir do Byung-Chul Han, um autor já conhecido do canal, para fazer algumas inserções sobre as implicações desse outro. Porque da maneira como o outro é colocado, apenas na dimensão da alteridade, na obra da Massey, o que a gente tem é um horizonte analítico que vê as disputas sociais em torno de identidades, de alteridades que são, até certo modo, rígidas. E quando a gente fala de globalização, e essa foi a grande discussão, né, que passa ao longo do livro também, é, há um certo reconhecimento de que o projeto da globalização ele implica um fenômeno de homogeneização. Então, os geógrafos, tanto Milton Santos como a Doreen, vão vir para dizer que, bom, a globalização, em grande parte, produziu conflitos, porque na tentativa de homogeneizar todo mundo, intensificou contradições sociais. E nisso eu acredito que esse aspecto seja interessante para nós pensarmos. Só que o que implica esse processo de homogeneização? É isso que é uma questão fundamental. E, em certa medida, revela um limite onde a obra da Doreen não vai conseguir reconhecer como o outro surge na sociedade neoliberal enquanto uma forma de apagamento. Não é? Apagamento num sentido específico. Surge, claro, se a gente usar esse termo apagamento, é claro que a gente percebe que a Doreen vai dizer que é um apagamento de narrativas. Só que o que eu estou propondo aqui, além desse apagamento de narrativas, é como existe o cultivo de uma subjetividade que está na base desse processo de homogeneização, que implica um aprofundamento da nossa noção de reconhecimento do outro, certo? Ou seja, a única questão que eu estou colocando aqui é aprofundar a nossa análise para além do que geralmente é colocado simplesmente por via da alteridade do outro. Aprofundar para ver quais implicações a gente pode pensar aqui, né? Então, Byung-Chul Han, ele argumenta que a sociedade atual é dominada pelo mesmo, pelo igual. Isso daqui é uma mudança gramatical importante, né? Porque nós começamos a perceber que a crise do lugar, olha como a perspectiva se alterna nesse caso, né? O conflito do lugar, enquanto pela Doreen
pode ser colocado pelo conflito entre o eu e o outro, a crise do lugar, no sentido que nós poderíamos mobilizar pelo Byung-Chul Han, se dá por uma crise onde a disputa pelo lugar se torna a produção do cultivo do igual, certo? Ou seja, pelo mesmo. É uma sociedade onde a crise do lugar se dá não pela crise com o outro, mas pela crise com o mesmo, certo? Então, Byung-Chul Han dirá, o outro, entendido como aquele que é estranho, misterioso, diferente, que nos surpreende, nos desafia, está sendo sistematicamente eliminado. Bom, isso implica dimensões de aprofundamento, né? Porque a Doreen ela vai entender que a globalização, por via das migrações, ou por via do tensionamento dos usos econômicos que se faz do espaço, intensificam contradições sociais. Mas uma leitura neoliberal dirá que esses espaços estão sendo positivados, o lugar é positivado. E essa positivação se dá pela eliminação, pela falsa eliminação de contradições, no cultivo de uma identidade do mesmo. O mesmo vai ser colocado sempre em questão, né? Ou seja, o que a gente tem é uma crise de identidade marcada não pelos conflitos das narrativas entre os outros, mas por um apagamento sistemático que dá pelo reforço da ideia do mesmo, do igual. Né? Então, esse outro para o Byung-Chul Han é o negativo, enquanto o mesmo é o positivo. Então, essa discussão entre negatividade e positividade, ou entre identidade e desidentidade, ou entre vida enquanto positividade e morte enquanto negatividade, é um aspecto que nos dá uma dimensão maior sobre essa relação do eu com o outro. Na medida em que nós entendemos o outro com a produção cada vez maior de um mesmo. Bom, isso a gente verá. O Lacan dirá que o apagamento do outro se dá por uma colonização do imaginário em relação ao simbólico. Então, vejam, eu estou trazendo tudo isso porque eu quero apresentar para vocês como muitas vezes os geógrafos vão utilizar esses termos sem uma devida cautela ou um aprofundamento necessário, de maneira que a análise muitas vezes é interessante, só que não chega nos pontos críticos onde deveria chegar, porque no meio da sua trajetória abandona essas construções conceituais ou não toca nelas. Isso acaba sendo um pouco problemático, não é? Então, ele argumenta que a sociedade atual é dominada pelo mesmo, né, o Byung-Chul Han. O outro, entendido como aquele que é estranho, misterioso, diferente, que nos surpreende, nos desafia, está sendo sistematicamente eliminado. Vivemos em uma era que Byung-Chul Han chamará de pobre de negatividade, onde tudo que causa estranhamento, conflito ou resistência, a negatividade do outro é aplanado e substituído pela suavidade do que é igual, liso, consumível. Vejam só, o Byung-Chul Han aqui, ele está chamando a atenção justamente para isso. Quando a gente pensa o outro, a gente tem que perceber os processos econômicos, culturais e sociais que implicam as suas formas sistemáticas de apagamento. Ou seja, essa contradição precisa ter o reconhecimento desse processo específico pelo qual se dá o apagamento do outro, ou seja, pela produção política de formas de identidade. Esse fenômeno está ligado a dois outros conceitos chaves da obra de Byung-Chul Han, né? Ele chamará o excesso de positividade, ou seja, somos bombardeados por estímulos para performar, produzir e consumir. Lemas como sim, nós podemos e simplesmente faça isso, né? Do inglês just do it, né? Criam uma pressão para a auto-otimização constante, um imperativo do sim, que não deixa espaço para a resistência ou a negatividade que o outro representa. Então vejam, mais uma vez, excesso de positividade. Ele dirá também o narcisismo e a autorreferência. Isso daqui se comunica muito com Lacan, né? Ele dirá, nessa cultura do desempenho, e aí lembrando que o Byung-Chul Han ele faz um diálogo com Foucault, onde ele vai colocar que hoje a sociedade do desempenho é a sociedade da psicopolítica, a sociedade do empreendedor individual, da autoexploração de si, onde o panóptico Foucaultiano, que era aquele panóptico marcado pela torre central dos hospícios, das prisões e das escolas, é internalizado. Então, a sociedade do Foucault é a sociedade disciplinar, é a sociedade da intervenção ortopédica, é a sociedade da vigilância externa. Não, a sociedade do desempenho para o Byung-Chul Han, que é essa que surge com o neoliberalismo,
ela trata de transferir essa observação e essa vigilância externa para um âmbito interno. Eu me observo, eu busco desempenho, eu sou empreendedor de mim mesmo. E nessa medida, eu busco extrair desempenho de mim mesmo. Eu sou meu próprio patrão e meu próprio funcionário. Isso é importante porque elimina a negatividade do outro que vigia. Eu mesmo me vigio agora. Isso permite a transferência da culpa, né? Quer dizer, se eu não chego onde eu cheguei, não é o outro que é culpado. Eu não me explorei da maneira que deveria ter explorado e, portanto, fracassei para conseguir os meus objetivos, certo? Então, narcisismo é autorreferência. Nessa cultura do desempenho, o indivíduo está preso a si mesmo. O outro deixa de ser um interlocutor para se tornar um espelho no qual procuramos nossa própria imagem refletida e validada. Como Ram observa, Narciso não soube escutar a eco. Por isso terminou sozinho, fechado em si. A relação com o outro é substituída pelo encontro consigo mesmo, certo? Então, veja só, isso é muito importante. Nós estamos falando aqui de um processo neoliberal de crise do indivíduo neoliberal pela ausência do reconhecimento do outro, onde o que ocorre é sempre um fenômeno narcísico, onde, ao procurar o outro, eu só encontro eu mesmo. E isso é uma questão central, né? É uma questão central, porque, e aí eu já vou entrar no Lacan. Eu fiz diversas anotações, mas eu não vou explorar todas, porque eu vou trazer esses autores depois de maneira específica nesse canal. Vou trazer as discussões principais, né? Isso acaba entrando na dimensão lacaniana do outro, certo? Então, veja só, Lacan, eu imagino que seja um autor complicado, mas necessário para nós pensarmos. E aqui as minhas anotações fazem principalmente referência ao segundo seminário, né? O livro 2 dos Seminários do Lacan, que eu acho assim, quem quer começar a ler o Lacan, Seminário 2 é uma das melhores portas de entrada. É claro que para ler o Seminário 2 é preciso ter lido Freud, pelo menos os seus escritos ditos como metapsicológicos, né? É, talvez três, né? O Eu e o Id, Psicologia das Massas e Análise do Eu, e Para Além do Princípio do Prazer. Esses três livros, se vocês lerem com cautela, o Seminário 2 fica entendível. Apesar de que vai para muito além, né? O Lacan é barra pesada. Ele começa discutindo o Mênon do Platão, né? E eu tive que ler o Mênon para entender o que o Lacan está dizendo lá. É assim mesmo, né? Bom, então, onde que o Lacan entra aqui? Porque a psicanálise e o Lacan, fundamentalmente, vai pensar muito essa questão do outro, né? Então, vejam só, vamos apresentar os dois outros do Lacan. Então, olha a dimensão a mais que o Lacan vai trazer, né? O outro não é tomado por um caráter unidimensional, mas existem dois outros. Existe o outro com o minúsculo e o outro com o maiúsculo. Tá? O outro com o minúsculo é o semelhante à imagem especular. E esse outro, enquanto outro com o minúsculo, o Lacan vai definir a partir do registro do imaginário. Lacan lhe oferece três tipos de registros para a psicanálise, que inicialmente são propostos como maneiras, formas, pelas quais pode-se compreender aspectos centrais da obra freudiana, né? Que vocês devem conhecer como uma tríade muito famosa, que é a tríade do real, do simbólico e do imaginário, né? O real é o inacessível, aquilo que eu não tenho acesso, aquilo que me escapa, aquilo que eu só acesso mediante a produção de uma determinada forma de contato que se dá por via da linguagem para o Lacan, né? O real você acessa por via da linguagem. O inconsciente, nesse caso, ele é vazio, mas ele é estruturado como linguagem. Ou seja, não é uma dimensão que constitui conteúdos inconscientes. O inconsciente é mais uma maneira de percepção, de ligamento. E como que esse inconsciente faz a sua ligação com o mundo? Por via da linguagem, enquanto âmbito do simbólico, certo? O simbólico é o campo da linguagem. Esse campo simbólico da linguagem, o Lacan vai definir como outro do O maiúsculo, certo? E o simbólico é a maneira pela qual eu busco compreender os limites do eu, de si, certo? E Lacan dirá, essa intervenção imaginária, ela se dá, e aí, é claro, eu não vou ter tempo aqui para apresentar isso, mas vocês podem recomendo muito fortemente que vocês assistam o vídeo do Christian Dunker, o Estádio do Espelho, para entender essas dimensões do simbólico, né? Mas o simbólico, ele está muito relacionado com essa questão do estágio do espelho, vou falar alguma coisa em outra aqui,
mas é a maneira pela qual os sujeitos se tomam como objetos de si mesmos. De certa forma, nós diríamos, então, em Lacan, que o imaginário ele se constrói como uma certa particularidade do eu. Por isso ele diz o semelhante à imagem especular, o outro minúsculo, né? Enquanto campo do imaginário. Né? Então, o imaginário ele se constrói a partir de uma certa tomada do eu como próprio objeto de si. Isso é uma questão importante. Quando eu tomo o eu como objeto, eu estou objetificando, eu estou determinando uma particularidade do que sou eu. Veja como isso introduz uma camada de complexidade enorme para o livro da Doreen. Por quê? Porque se a Doreen está buscando perceber os limites entre o eu e o outro, esses limites eles se dão por uma determinada forma de relação que a psicanálise identificará como uma relação de alienação, principalmente em Lacan. O eu se constitui pela figura do outro. A identidade do eu depende da figura do outro. Eu me alieno na figura do outro e nesse processo de alienação eu construo a minha própria identidade. Só que esse processo de alienação em relação ao outro está o outro com O maiúsculo, outro simbólico, certo? Enquanto que o outro com O minúsculo, o imaginário, é o eu que eu tomo como objeto e delimito da minha maneira. Ora, por isso o autoconhecimento é impossível sem o outro com O maiúsculo, não é? Porque autoconhecimento, toda tentativa de meditação, de me reconhecer, ela não se produz senão na figura de uma alteridade do outro. Eu não posso ter autoconhecimento. Porque toda vez que eu me tomo como objeto para me conhecer, eu construo uma determinada forma do objeto, que não é a forma real do objeto. É a forma como eu busquei delimitá-lo, que não identifica a sua forma, certo? Não identifica o que ele é. Em outras palavras, quando você busca se conhecer, você recorta aquilo da sua personalidade que você acha mais interessante. E você objetifica o que você é. Isso diz respeito ao estágio do espelho, né? Então, construa uma imagem que me diz algo que eu sou, não é? Mas que não sou eu mesmo. Não é? Então, olha lá, o outro com letra minúscula se refere ao outro imaginário. É aquele que é nosso semelhante, nossa imagem refletida. Este conceito está diretamente ligado ao que Lacan chama de estágio do espelho. E aí entra a formação do ego por volta dos 6 aos 18 meses, a criança ainda numa experiência de corpo fragmentado, antecipa no espelho uma imagem unificada e completa de si mesmo. Né? Então, a famosa ideia do bebê que, ao estar sentado, se inclina e se projeta como se estivesse de pé. Esse é o momento da formação do eu, o ego. Ou seja, vejam só como nos estágios iniciais o bebê que se olha no espelho, ele projeta uma imagem de si, mas não é a imagem dele. Ele se projeta a imagem que ele gostaria de ter. Né? Ou a maneira como ele identifica a sua autoimagem que não corresponde à maneira como ela se revela, por exemplo, perante outros. Né? Relação com a alteridade imaginária. Né? O outro é, portanto, essa imagem. Quando a gente fala imagem, é muito importante, né? E isso daqui tem uma certa carga fenomenológica. Na relação sujeito e objeto, e quando eu busco compreender o eu estou me objetificando, ou seja, eu faço do eu o meu objeto de análise, eu crio uma imagem. Só que a imagem, ela não é o objeto, ela é uma representação do objeto. Representação pressupõe ausência de algo, né? Representar significa apresentar o que está ausente. Então, para a gente entender bem, é como se a gente tem essa garrafa aqui, esse é o objeto. E o que eu faço? Olhando a garrafa desse lado, eu vou representar meu objeto como? Vou fazer uma pintura sobre o que é a garrafa. Bom, vocês aí do lado de vocês estão vendo a garrafa desse jeito. Eu estou vendo desse jeito. Ora, não é o mesmo objeto, né? Eu pintei esta parte, vocês observaram esta parte. Não é o mesmo objeto. A imagem, então, que eu cultivo da experiência com a objetificação do eu sempre constitui uma imagem parcial, uma imagem que não dá conta da dimensão total. Por isso ela é imaginária, ela é fragmentária, ela é, vamos dizer, ela está mais relacionada com uma forma de interpretação a partir da noção de realidade, não de verdade. Talvez pudéssemos colocar nesse sentido, né? A realidade enquanto forma de construção pessoal de narrativas e a verdade enquanto a narrativa maior, né?
Bom, muito bem. Então, olha lá, relação de alteridade imaginária. O outro é, portanto, essa imagem. A relação com ele é essencialmente narcísica, dual, né? Então, diz respeito aos meus investimentos libidinais, pessoais, né? Ou dual, depende também da maneira como eu sou reconhecido. É uma relação de rivalidade e atração, pois o outro sou eu, mas não sou eu. É uma questão forte do Lacan, né? É uma alteridade que é, na verdade, uma apreensão do próprio eu. Não é? Então, isso gera todo tipo de discussão, que a gente não vai ter tempo de entrar aqui, né? Mas eu vou trazer o segundo seminário analisando diretamente. Mas vejam bem, o Lacan ele está colocando aqui uma questão central, né? Que é o modo pelo qual, no estágio do espelho, a maneira pela qual eu construo o meu imaginário, e o estágio do espelho também será uma metáfora para indicar a maneira pela qual o outro revela quem eu sou. Só que ao revelar quem eu sou, quando a minha identidade depende do que o outro diz o que ela é, qual que é a implicação disso? É a implicação de que eu posso ser substituído. Ou seja, a minha identidade depende do reconhecimento do outro. Ou seja, ela não é fixa. Qualquer um pode entrar no meu lugar e substituir o que eu sou. Daí o Lacan, por exemplo, apontar essa questão da relação com o ódio e a violência na questão da constituição imaginária do eu. O outro pode tomar esse espaço imaginário no qual eu estou me encaixando. Por isso a rivalidade entre irmãos. Meu irmão pode me substituir, porque o que eu sou, enquanto eu, depende de um certo reconhecimento. O estágio do espelho está falando disso, né? E aí o ódio, porque eu não sou exatamente da maneira como eu me projeto, né? Não sou eu que estou dizendo que eu sou, é o outro, né? E isso é um grande problema. Por isso que a criação do eu depende de uma alienação. É o outro que me diz. E necessariamente depende disso, porque o outro me revela aquilo que eu não posso estruturalmente me revelar. Então, isso é problemático. Gera contradições, sofrimentos. Porque eu não posso também me revelar o que eu sou no campo imaginário, né? Não tem como eu me observar como outro. E, portanto, não tem como eu dizer o que eu mesmo sou, senão pela visão do eu mesmo, certo? Olha lá, exemplo, quando sinto ciúmes de um irmão ou colega, essa relação é tipicamente com outro imaginário. Ele é meu rival porque ocupa um lugar semelhante ao meu, ele pode me substituir, porque tanto ele quanto eu são atravessados pela visão de um outro. É uma relação que pode ser resumida na frase: tu és o meu eu, mas me roubas a minha imagem. Olha, olha que maravilhoso, né? O Lacan é sensacional. Então, vejam, e a gente está numa discussão preliminar, porque ainda não cheguei no ponto que eu quero chegar, né? Porque, e agora, talvez, quando a gente falar do outro maiúsculo, a gente consiga, né? Então, o outro maiúsculo, alteridade radical, né? Campo do simbólico, não mais do imaginário. O outro com A maiúsculo é um conceito muito mais complexo e fundamental. Ele não é uma pessoa. Por exemplo, o outro com O minúsculo, estágio do espelho, outro com O minúsculo clássico, a mãe. A mãe observa o filho. É o outro com O minúsculo que me observa e que nessa observação constitui a minha identidade. O termo que o Lacan vai usar para falar dessa construção da identidade imaginária é o moi, né? Que é o eu enquanto indivíduo. Lacan separa o que é indivíduo de sujeito. Isso é importante também, né? Ele dirá que o sujeito ele é descentrado em relação ao indivíduo. Isso implica o fato de que o indivíduo ele é unidimensional, o sujeito ele é cindido, né? O sujeito é aquele que é atravessado pela crise instituída pela psicanálise do eu, do id e do superego, né? Então, o eu ele é cindido, o sujeito é cindido, né? O eu enquanto indivíduo, enquanto moi, que ele vai colocar, esse não, esse é unidimensional. Esse é imaginário. O eu enquanto indivíduo é imaginário. O sujeito, ele é do campo do simbólico, certo? O campo do simbólico diz respeito à linguagem, né? Então, o outro com maiúsculo. O outro com maiúsculo é um conceito mais complexo e fundamental. Ele não é uma pessoa, mas sim um lugar simbólico. É a alteridade radical, aquela que nunca pode ser assimilada pelo eu.
podemos defini-lo por suas funções. Primeira função, o lugar da linguagem, né? Antes mesmo de nascermos, já estamos imersos no mundo simbólico da linguagem. Nossos pais sonham conosco, escolhem nosso nome, falam sobre nós. Esse universo simbólico pré-existente é o que Lacan chama de outro com A maiúsculo. É o grande sistema de significantes que nos determina e nos constitui como sujeitos. Dessa, vamos dizer aqui, né, função da linguagem, o lugar da linguagem, surge aquela famosa frase do Lacan, onde ele vai colocar a ideia de que o meu desejo é sempre o desejo do outro. E quem escuta isso pela primeira vez fala, como assim? Mas o que ele está dizendo aqui é muito claro. Ele está dizendo o seguinte: antes de nascer, e quando sou concebido, mesmo antes do meu nascimento, já me atribuem um nome, já estou relacionado a um certo núcleo familiar, já há um conjunto de expectativas. Não, meu filho será matemático, meu filho será engenheiro. Matemático, hoje em dia, os pais não querem muito, né? Meu filho será engenheiro, meu filho será advogado, será toda essa sorte de questões, né? Então, sempre o meu desejo é sempre o desejo do outro. Eu não aprendo a desejar por mim mesmo. Os meus desejos são aqueles desejos que são colocados pelo outro. O outro maior, o outro da linguagem. As maneiras pelas quais eu aprendo a desejar se cultivam no interior do campo do simbólico, da linguagem, certo? Ainda não chegamos no ponto importante. Veja como essa construção é complexa, né? E ainda faltam características que deveríamos colocar aqui, né? Então, olha lá, o outro é o lugar onde o sujeito pode receber sua própria mensagem. É o endereço da fala. Quando falamos, falamos ao outro maiúsculo, na esperança de sermos reconhecidos por ele. O lugar da verdade e do desejo, né? Outra função. O Lacan dirá, né? O sujeito não sabe o que deseja. O desejo do sujeito é fundamentalmente o desejo do outro. Isso tem duplo sentido. Já adiantei isso daqui, né? Primeiro, desejo, e ele coloca dois sentidos para essa questão do desejo do outro, né? O primeiro sentido, desejamos ser o objeto do desejo do outro. E fazemos a pergunta: o que o outro quer de mim? Não é? O que o outro quer de mim? E na medida em que o outro quiser de mim, eu cumpro os desejos do outro. Meu desejo é o desejo do outro. Se o outro quer de mim que eu seja advogado, meu desejo é ser advogado. Certo? Desejamos a partir do lugar do outro, ou seja, desejamos o que o outro deseja. Aspiramos aos objetos que a nossa cultura encarnada no outro valoriza. Né? Então, desejamos ser o objeto do desejo do outro. Nessa primeira medida, há uma dimensão de onde eu me tomo como objeto. Como eu, como objeto, posso satisfazer os desejos do outro? Né? E no segundo caso, é o desejo a partir do lugar do outro, a partir das implicações do desejo do outro. Né? Exemplo, uma criança pequena não sabe o que é ser bonito ou inteligente. Ela aprende isso olhando para o olhar e as palavras dos pais, os primeiros representantes do grande outro, o outro maiúsculo. Ela tenta adivinhar o que o outro maiúsculo, encarnado na figura dos pais, deseja e se molda para ser esse objeto de desejo. O que é que eu sou para você? É a pergunta fundamental dirigida ao outro. Por fim, a função do outro enquanto inconsciente, né? Lacan, em sua famosa máxima, afirma que o inconsciente é o discurso do outro. Isso significa que o inconsciente não é o reservatório de instintos selvagens, como pensava Freud, né? Mas sim uma estrutura de linguagem formada pelos significantes que nos foram legados pelo outro, ou seja, a maneira pela qual eu identifico o que são os objetos. Nossa história familiar, os ditos e não ditos, os traumas e os desejos dos nossos pais, tudo isso habita o outro maiúsculo e molda o nosso inconsciente. Então, o outro, enquanto campo do simbólico, esse outro maiúsculo, é o campo da cultura, é o campo da sociedade. E como tudo isso se exprime? Por via da linguagem. Cuidado, linguagem não é língua. Também tem que tomar cuidado. Né? A linguagem pode se expressar de diferentes formas. A língua é a língua falada, a linguagem é mais ampla, certo? Bom, tudo isso daqui para quê? Para dizer o que no final? Que quando a gente fala da sociedade neoliberal, e daí eu retomo o que eu disse lá atrás, que hoje há uma colonização do simbólico pelo imaginário, vem do fato de que o simbólico, enquanto campo do outro simbólico, o outro maiúsculo, é substituído narcisicamente pela projeção do eu imaginário. Então, o outro, né? O outro simbólico é colonizado pelo outro imaginário de maneira ao indivíduo
narcisicamente implicar nas alteridades somente ele mesmo, somente a projeção do seu eu, enquanto indivíduo, não enquanto sujeito. Nesse sentido, isso é um fenômeno absolutamente neoliberal, faz parte do processo de homogeneização da forma mercadoria. Esse reforço desse eu narcísico, enquanto eu, objeto de si mesmo, enquanto indivíduo, enquanto outro minúsculo, né? Ele retoma a minha existência com o mundo a partir de um eterno retorno do mesmo. O mesmo me retorna. Isso é o processo de produção de uma subjetividade marcada pelo processo de homogeneização social da globalização. Veja que a gente está relacionando a produção de uma subjetividade a partir de uma produção espacial. O fenômeno da globalização implica a produção dessa subjetividade. E o fenômeno da globalização é espacial. Espaço, na medida em que é homogeneizado, e as relações sociais, na medida em que são homogeneizadas, e na medida em que tudo assume a forma mercadoria, o sujeito ele é ensinado, ele é produzido enquanto visão de mundo que só consegue enxergar no mundo a figura do si mesmo. Aí o Byung-Chul Han vinha falar com o mesmo diagnóstico do desaparecimento da alteridade, do reforço da positividade, do aparecimento contínuo do mesmo. Ou seja, há uma crise da função, né, simbólica nesse processo de produção da psique. E isso é uma questão que nós devemos abordar de uma maneira mais aprofundada. Né? O simbólico que vai perdendo sua dimensão, simbólico que vai deixando de ter sua importância como mediador social. Então, isso é um aspecto central. E vejam, então, e aqui eu não trouxe toda a carga da discussão, né? Porque entram outros conceitos lacanianos para, por exemplo, tentar explicar a questão como isso revela uma certa atitude fascista de mundo, com base na ideia de gozo, com base na ideia de perversão. Não é? Então, vejam, paramos por aqui, mas a questão fundamental que eu gostaria de colocar, retomando o que eu venho falando desde o início do vídeo, é que eu acho o trabalho da Dorn muito importante. Muito. Só que vejam a dimensão que a gente perde quando a gente não faz uma análise mais sistemática e aprofundada da noção de outro. Então a gente valoriza muito a questão do lugar, e o lugar é tomado de uma maneira importante para a geografia, mas eu perco a oportunidade de pensar o lugar enquanto espaço de positivação, eu perco a oportunidade de pensar as disputas espaciais enquanto disputas que envolvem um conflito entre imaginário e simbólico. Eu perco a oportunidade de pensar como o processo de homogeneização do espaço urbano também diz respeito ao processo pelo qual a subjetividade é transformada a partir da forma predominante do outro imaginário. Né? E como o neoliberalismo implica sofrimento psíquico, na medida em que ele faz desaparecer o simbólico. Né? O simbólico, e aqui é um ponto central, o simbólico não desaparece, ele não pode desaparecer. O que se propõe é artificialmente, por via da forma mercadoria, camuflar sua existência. E isso gera sofrimento psíquico, isso gera uma certa subjetividade que, ao destituir a importância do lugar do outro simbólico e colocar grande importância no outro imaginário, reconstitui uma visão de mundo egoísta. Reconstitui uma visão de mundo onde, ao eu sempre encontrar em todo outro maiúsculo eu mesmo, eu deixo de reconhecer o outro enquanto sujeito. Eu só vejo o outro enquanto indivíduo mercadoria. Ou seja, eu dessensibilizo a violência. Vejam aí, processo de dessensibilização da violência. Qual é a marca espacial disso? Toda sorte de políticas espaciais que nós podemos ver na nossa cidade e partem da destituição dos moradores sem tetos, dos incêndios em favelas, da reintegração de posse de áreas ocupadas precariamente pelos sujeitos, não é? E toda sorte de sofrimento psíquico relacionado a uma cidade que nunca é vista como campo de narrativa do outro simbólico. Mas uma cidade que, enquanto reprodução de uma forma única de visão de mundo, muitas vezes narcísica, onde esse narcisismo implica, né, um outro, vamos dizer, que se fosse simbólico, seria um outro simbólico
Porque é exatamente isso. Esse outro simbólico, ele perde a sua força simbólica na medida em que eu o recorto de maneira unidimensional, narcísica, e passo só a enxergar na narrativa do outro simbólico a narrativa dominante da mercadoria, excluindo todas as suas outras possibilidades. Ou seja, há uma intervenção que é direta na maneira inconsciente de se pensar o espaço. Isso implica toda sorte de rearranjos políticos e institucionais, de maneiras violentas de ocupação do espaço. Bom, eu queria trazer isso porque eu acho que esse é o ponto fundamental. Né? A gente não pode trabalhar de maneira simplificada mais a geografia. Essa maneira simplificada, ela vem do fato de que nós tomamos pelo superficial, ou não aprofundamos conceitos, ou temos medo de ir para o campo da filosofia, porque somos geógrafos. Não. Geógrafo é, antes de tudo, um filósofo, e agora a gente tem que ser psicanalista também, porque senão a gente não dá conta da complexidade e não acompanha justamente a teoria crítica. Ué, nós não somos pensadores, nós não fazemos parte desse grupo de expoentes da geografia crítica. Então, por que nós não absorvemos o seu conteúdo crítico? Porque, assim, desde a primeira metade do século XX, a psicanálise já é colocada em questão. Não é? E vou dizer, alguns tentaram trazer a psicanálise para a geografia, é o caso do Armando Corrêa da Silva, ele faz uma contribuição interessante, o Max Sorri, né? Ele tem discussões não sobre psicanálise, mas sobre psicologia, o Milton Santos vendo com um certo medo toda essa questão da psicologia, né? Vocês encontram, acho que é o capítulo 5 do Por uma Geografia Nova, e no a natureza do espaço, também discussões sobre psicologia a partir do Milton Santos, só que a gente precisa ir além, pessoal. A gente tem que ler realmente mais profundamente o Freud, o Lacan, o Adorno, o Foucault. Não tem como escapar. Da mesma maneira que Milton Santos teve que ler o Sartre, foi ler o Russell, foi ler o Russell, foi ler os pensadores da fenomenologia. Se a gente não continuar pensando esses avanços no campo da filosofia, e não só pensando, dando a nossa contribuição, porque a geografia faz parte dessas ciências críticas, ela é fundamental, e ela tem que dar sua contribuição do entendimento do outro pela via espacial. Então, é mais ou menos o que eu estou trabalhando no novo livro, onde eu vou tentar pensar essa questão das paisagens urbanas a partir da positividade e negatividade do outro. Não é? Então, a gente tem que dar nossa contribuição e mostrar como o espaço faz parte, não só como elemento passivo. Não é que o espaço se altera porque há uma alteração nas relações sociais. É também. Mas também essa alteração do espaço provoca alterações nas relações sociais. É dialético. Enfim, é isso. Minha contribuição para pensar a obra da Doreen, mas vejam só, não está esgotado. Eu simplifiquei muitas ideias, de maneira que, claro, se vocês querem conhecer mais profundamente o pensamento do Lacan ou do Byung-Chul Han, vocês vão ter que recorrer aos seus livros. Nenhum livro dá conta de explicar isso, somente uma obra que processualmente, ensaísticamente, vá, volte, retorne, reorganize, readapte, reestruture e reelabore todas essas noções. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos presos na velha e convencional geografia, quase de maneira clássica, tradicional, sem grandes avanços teóricos, o que eu acho um problema gigantesco. Então, Doreen Massin, sensacional, geógrafa brilhante, mas eu acho que não só a Doreen, mas o conjunto dos geógrafos que a gente tem hoje revela uma incapacidade estrutural dos geógrafos de darem um passo adiante e discutirem conceitos fundamentais que nessas obras são tratados de qualquer maneira. O outro é uma alteridade, tá certo. Vamos ao próximo. Né? Então, é claro, a Doreen não faz isso, ela dá uma aprofundada nesse conceito, mas não da maneira como classicamente a gente discute isso na filosofia ou na psicanálise. É preciso que a gente pegue esses conceitos e busque compreendê-los da sua maneira mais aprofundada possível. Não dá mais para ficar no campo da superficialidade. É isso, pessoal. Gostaram do conteúdo? Se sentiram provocados ou não? Gostaram da discussão? Odiaram? Detestaram? Acham que eu não compreendi bem o tema? Deixem aí embaixo para nós discutirmos. E até uma próxima.